Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Bem-vindo à oitava mostra de extensão do IFPE. E eu sou Eduardo Souza, sou coordenador do projeto que eu vou apresentar agora, que é o Desdesign, rodas de conversa sobre práticas projetuais. E aí, antes de a gente conseguir transformar isso num projeto de extensão, de fato, a gente chegou a realizar 7 edições desse evento ao longo dos anos de 2018 e 2019. E aí a gente decidiu consolidar isso, de fato, escrevendo ele num projeto de extensão para iniciar agora em 2020, certo? Aqui são algumas fotos dos cartazes, né, antes ali que eu estava mostrando, e alguns registros dos outros eventos. E aí, a grande inovação aí do projeto de extensão, principalmente, que era uma vontade antiga, assim, da equipe que estava montando esses eventos, era possibilitar o acesso à discussão mais amplo, né, transcender aí aquele momento e, de fato, criar uma memória, né, criar um acervo por meio do podcast. Primeiro, antes de tudo, a gente começava com a curadoria. Essa curadoria se articule com o ambiente pedagógico. E aí, a partir da decisão, né, desse convidado, que vem da curadoria, a gente parte para o planejamento. E aí passa desde o planejamento do roteiro, dessa pesquisa e tudo mais, quanto com toda essa logística de preparação. Né? E aí, com a gravação, a gente teve que testar todos os equipamentos de som, comprar alguns equipamentos, comprar pilha, por exemplo, para utilizar a mesa de som que a gente tinha disponível lá na nossa coordenação e tudo mais. E aí, paralelo a isso, a gente está trabalhando também na concepção da identidade visual do evento. Né? Existe um sistema maior de identidade visual, porque isso, logicamente, está completamente imbricado com a prática do design gráfico. Né? A gente realizando esse tipo de evento num curso de design gráfico, a gente não poderia deixar passar batido esse planejamento, né, da concepção, da divulgação, da comunicação visual. E aí a gente realmente passa por um processo de tentar relacionar essa identidade geral com a identidade do convidado, né, para realmente responder a essa curadoria também em termos de comunicação visual. E aí, a partir dessa concepção, uma vez que a gente define isso, constrói essa marca, a gente parte para a divulgação, né, e a gente, de fato, estrutura isso e começa a divulgar para realmente criar um interesse, não só nos próprios estudantes, né, que é nosso público-alvo central, assim, nossos estudantes de design gráfico do IFPE Campus Recife, mas também como, principalmente aí, de novo, desde o projeto de extensão, para se tornar uma referência, né, agregar também outros profissionais e um público externo, um público mais amplo. E aí, de fato, durante o evento, a gente tem essas outras preocupações aí, né? Tem toda a preocupação logística de, inclusive, fazer um coffee break, né? Para todo mundo estar muito bem disposto para participar da conversa. Realizar essa mediação, que tem sido feito por mim, mas tem toda uma preocupação em concatenar, né? Em assimilar esses conteúdos discutidos em sala de aula com a própria experiência do convidado, né? Do profissional. A gravação, como a gente pode ver ali, Camila cuidando disso na mesa de som, na foto. Ela fica lá monitorando e testando tudo. E o registro também é feito por nosso outro bolsista, que é Rodrigo Vitor. Sim, aí eu esqueci de mencionar aqui, perdão. Rodrigo tem trabalhado na concepção e na comunicação visual do evento, né? Desde que ele começou a integrar o projeto agora em 2020. E aí o evento é quando tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Aquele momento realmente de muita força, assim, que a gente consegue ver que os alunos realmente engajam, se integram muito, muito bem, sabe? Inclusive, foi muito frutífero nesse momento, nessa ocorrência, né, como projeto de extensão, que de fato a gente conseguiu transcender a nossa limitação espacial, né, e conseguiu trazer pessoas de fora. Assim, a gente teve relatos de alunos do curso da UFPE, alunos de outras instituições que se interessam por ilustração e design, e também profissionais, né, que vieram acompanhar também aí o nosso evento ao vivo. E aí, depois que essa gravação foi feita e todo o evento foi realizado, tem todo um trabalho de pós-evento, né? De fazer a edição desse material de som. Esse primeiro episódio também foi transcrito, certo? Pela nossa bolsista, Camila. E aí teve toda essa preocupação que a gente ainda vai conseguir tratar um pouco melhor o texto, disponibilizar como para também ter acessibilidade, né? Assim como no evento a gente tem lá a intérprete em Libras, possibilitar esse acesso em texto, né?
a publicação do podcast, que também é todo um outro processo de hospedagem, nuvem, colocar no streaming, em sistemas como o Spotify, o SoundCloud, que são os que a gente está usando, que tem toda a preocupação de como é que isso vai ser acessível e tal. E, de novo, a gente retoma a divulgação. E aí, quando aconteceu, esse foi o único que a gente conseguiu fazer, né? Esse com a nossa convidada aqui, foi a Anabela Lopes. E esse foi o único que a gente conseguiu fazer nesse ano 2020 como projeto de extensão e como podcast, né? A gente começou a pensar o que era que, de fato, era o interesse e o que era o resultado, né? O objetivo assim, que a gente conseguia com esse evento. E aí a gente chegou a essa conclusão que a gente tinha esse objetivo, aquele objetivo principal, né? De criar esse diálogo, mas a gente também tinha uma preocupação que a gente chamou desse objetivo colateral aí, que era de criar uma comunidade e um espaço seguro em que principalmente os estudantes pudessem se integrar e consolidar seus conhecimentos e práticas entre si, certo? Então, não era só uma questão de fazer uma relação com o externo ao IFPE, né, aquele ambiente pedagógico, mas também fortalecer a própria comunidade de estudantes, né? E a gente notava muito isso, que estava um pouco no discurso de como eles respondiam, como eles davam feedback a esse evento. De estar ali convivendo todos os períodos, e aí a gente via, de fato, uma troca, um compartilhamento entre eles. Então a gente, em primeiro momento, assim, nesse processo da pandemia, decidiu fazer um outro formato, um pouco diferente do projeto de extensão, que é esse design de pijama, que a gente fez uma brincadeirinha, né, que tá de pijama porque todo mundo estaria em casa e tal. Que a gente decidiu não chamar profissionais já formados há algum tempo e tal, mas, na verdade, se voltar um pouco para fortalecer nossa comunidade interna e chamar nossos próprios alunos e discutir as competências e os talentos, né, enfim, que eles já têm e já praticam dentro lá do próprio espaço pedagógico. E aí foi super interessante, né? A conversa foi muito rica, assim. A gente conseguiu agregar também pessoas lá do IF Olinda, que foi muito, muito rico para a gente também. E, de fato, a gente sentiu essa valorização das próprias estudantes, né? Elas próprias já se mostraram muito competentes, assim, muito capazes de estar nesse lugar de conceder entrevista e falar sobre o seu processo criativo, né? Isso dá uma autonomia que a gente, de fato, valoriza muito. E também acreditamos que a gente conseguiu atingir esse objetivo aí que a gente tinha se colocado de fortalecer a comunidade, né, de estudantes, porque vários deles entraram e foram prestigiar as colegas aí e participaram, engajaram muito lá no chat durante a conversa, mandaram perguntas e tudo mais. E aí, por fim, durante a pandemia agora, né, nesses próximos meses aí, a gente chegou à conclusão de que a gente vai precisar de 2 formatos para cumprir os objetivos que a gente tem com o projeto. Um deles vai ser dar continuidade a esse design de pijama para cumprir esse objetivo colateral, mas para retomar aquele objetivo inicial que a gente tinha, de conversar com profissionais e criar realmente um diálogo com a prática do mercado, né? A gente vai produzir um podcast em formato informativo e narrativo, que é um formato um pouco diferente desse de entrevista, de talk show, assim, que a gente tinha feito até então. Que ele presume mais uma pré-produção, ele presume um roteiro, entrevista, pensar no tema e depois fazer toda uma amarração, toda uma articulação entre os depoimentos que a gente vai coletar e colocar aí também nesse formato do podcast. Certo? É isso que a gente tem aí, nossa equipe. Quero, inclusive, agradecer a todos eles, assim. Professor Josinaldo Barbosa, professora Zé Coelho, Camila Van Lume, que é nossa bolsista e cuida principalmente aí da parte de produção e gravação do podcast, e Rodrigo Vitor, que é nosso bolsista principalmente aí da comunicação visual, né, da produção das identidades e das peças e divulgação, cuida toda a parte de rede social e tudo mais. E os registros lá. E aí é isso, esse foi o nosso projeto até agora, a gente está tentando articular isso durante a pandemia, e eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa proposta. Muito obrigado.